este jovem, não é? Que é conhecido de alguns, tem mania que é mau, mas não faz mal a ninguém. Então, nós estamos dentro dessas possibilidades, dentro dessas probabilidades que existiam no início, né, daquilo que é considerado para nós o nosso início, pelo menos neste universo, não é? Neste universo, nós estávamos ali, em potência. Ou pelo menos aquilo do que o nosso corpo é constituído. E já é uma obra de graça, não é? Então, mediante isto, nós temos que ter em consideração que, sendo isto obra de uma potência, não é? Que achou por bem organizar tudo de forma que nós hoje estivéssemos aqui, devemos considerar que somos gente muito importante. Porque nós um dia entramos nestes planos. Nós somos, de facto, grandes. Grande. Não é? Um de Alberto Marques. Ou não? Enormes. Não é? Então eu próprio, mediante esta camada de possibilidades, atingindo o nível de consciência que atingimos, passamos a ser um membro influente no universo. Pois não há nada que nós façamos que não tenha uma repercussão no universo em si. Isso é conhecido. Teoria da? O caos. Não. Hã? É o caos. Não, é sim, é possível, sim. É conhecido como efeito borboleta. Não é? É conhecido como efeito borboleta. Que o bater das asas de uma borboleta, não sei onde, num ponto qualquer do planeta, pode provocar uma tempestade noutro ponto qualquer do planeta. Ou seja, isto é tão minucioso, é tão importante aquilo que a gente é capaz de fazer, que é comparado com o bater de asas de uma borboleta, não é? Que é, se calhar, dos seres voadores, é daqueles mais subtil, não é? A gente ouve uma abelha, a gente ouve uma mosca, a gente ouve um mosquito, mas a gente não ouve uma borboleta. E, no entanto, ela voa. Com aquelas asas super frágeis, não é? Vindas, não sei, não é? Da onde, quando a gente vê aquelas lagartas, às vezes até as subestima, alguns até as calcam. Esquecem-se que dali às vezes saem obras, e algumas são muito bonitas até, não é? Se bem observadas. Saem aquelas obras que são os borboletas. É o ser que sofre maior metamorfose que se conhece a nível da natureza e que é de facto espetacular. Não é? E que continua a ser muito fácil de perceber, pelos vistos. Então, num mundo cheio de possibilidades e de potencialidades, vamos tomar. O que é que isto nos diz? Sendo que nós vivemos rodeados de hipóteses, não é? Elas são muitas. A necessidade de tomar opções que nós temos durante o dia são variadíssimas. E se tivermos em conta que elas influenciam diretamente o universo, certo? Elas podem ser ou catastróficas ou maravilhosas. Certo? Então, de todas as possibilidades que existem e de todas as coisas que podem acontecer em potencialidade à minha volta, quais são aquelas que vão acontecer? As que eu escolher. Às vezes, não escolher é a escolha. Isso eu diria aquelas que se permitem. Não é? Como assim? Lá? Aquelas que se permitem. Quando tomas uma escolha, estás a permitir algo. Sim. Mesmo quando não Estás a tomar estás a tomar opções que vai condicionar a partir dali o rumo que tu vais tomar, e se tu decides ir por ali, permites. Exatamente, e vão acontecer uma série de coisas que estão de acordo com a escolha que tu acabaste de tomar. Certo? É claro que há muitos que não têm consciência desta sua potencialidade e dessa capacidade. Nem nós temos, ou seja, nós não temos bem a noção do valor que temos e da capacidade que temos em termos
Capacidade de mudar o mundo. Capacidade de nos mudarmos a nós e capacidade de mudar o mundo começa já aqui à minha volta, não é? Quando falamos do mundo, não é eu forçosamente ter que mudar o universo na totalidade. Se bem que às vezes as coisas acontecem assim. Não é? Mas o mundo começa a partir de mim. E a partir de cada um de nós. O universo começa a partir dali. Nós não somos seres, nem que fôssemos extraterrestres, mas não somos, não é? Nós não somos uns seres à parte da criação, nós fazemos parte da criação, todos nós. E todos nós temos exatamente o mesmo papel e as mesmas potencialidades criativas. Vamos fazer aqui... Então, quais são as vantagens do conhecimento? Que vantagens tem o conhecimento? Saber aumenta o número de escolhas. Quanto mais informação tenho, mais sei. E mais possibilidades tenho de escolher. Não é? Quanto mais sei, melhor posso escolher. Está certo. É inconsciência, não é? É inconsciência. Nós estamos aqui a falar de escolhas à sorte. Porque, pronto. Certo? Escolhas conscientes. Se olharmos para aqui, o que é que vemos? Uma coisa que eu consigo preencher. Preenchido com o quê? Eu sei que é uma lua, mas não é isso. É isso que quer que eu diga? Não, quero que digam o que vocês veem. Eu vejo um círculo preenchido, cheio. Continua. Parece o quê? E o que é? Uma moeda? Uma figura. Uma figura. Uma figura é de certeza. Não tem algum aspecto. É uma imagem. Da Coca-Cola. Alguém que desconhece este objeto? Esta é uma das marcas mais conhecidas do mundo. Por acaso foi separada há pouco tempo pela Google. Não é? Mas foi durante muitos anos a marca mais conhecida do mundo, ou mais reconhecida. É tão reconhecida que mudou, por exemplo, a perspectiva que temos do Natal, não é? Por causa daquela personagem do Pai Natal, criada pela própria Coca-Cola, que adaptou São Nicolau às suas, através do marketing, àquilo que lhe convinha. Provavelmente não pensou que um dia mudaria o mundo. Não é? Aquela escolha de fazer aquela campanha mudou o mundo. Porque alguns ainda se lembram do Natal sem o Pai Natal, com certeza. Mas outros nem sabem que isso um dia existiu. Alguém um dia tomou uma decisão consciente de associar aquela personagem do São Nicolau à Coca-Cola. Esta garrafa é das formas mais conhecidas do mundo, pelo menos mais reconhecidas. Continua a ser, em termos de objeto. Até inspirou um filme. Lembram-se? Os deuses devem estar loucos. E aquele filme é uma excelente alegoria àquilo que nós estamos hoje aqui a falar. Porque, lembram-se da teoria do filme? Girava à volta de quê? De uma garrafa de Coca-Cola, não é? Que para a maioria do mundo toda a gente reconhece, certo? Cai no meio de uma tribo, pai de pigmeus, não sei, em África, não é? São os aborígenes quaisquer, em Austrália. Então cai na cabeça de um e o que é que ele vê? Como é que ele lhe chama? Lembram-se qual foi o nome que ele deu à garrafa? É coisa má. Não era uma garrafa, era a coisa má. Nem sequer sabia que era uma garrafa. Então ele cheira, ele descobre que consegue assobiar naquilo e que aquilo que até faz são. E há uma série de peripécias que o filme acaba por ser também cómico, não é? À volta de uma coisa que para nós é um dado adquirido. Certo? Até que ele procura o fim do mundo. Na teoria dele, o fim do mundo é o mar, acaba ali o mundo. É tudo direitinho isto, não é? Tem a ver com o quê? Isto. Tem a ver com uma questão de perspectiva. Tem a ver com a capacidade que cada um de nós tem de observar o mundo.
Aquilo que para nós é um dado adquirido, o que é que ele via dali? Ele só via uma partezinha daquilo, do que é que aquilo significava. Outros conseguem ver a garrafa na sua totalidade e percebem perfeitamente o que é que ele é. Estão a ver? Daí aumenta aqui o tamanho do círculo. Não é? Tem a ver com a capacidade que cada um de nós tem de perceber, não é a realidade, é o mundo. O mundo que nos rodeia. E essa capacidade, como vimos por ali, é variável. Nós não temos todos a mesma capacidade. Seria possível que algum, no primeiro círculo, conseguisse familiarizar-se com esta parte e reconhecer a garrafa? Era possível? Ou não? Claro que era. Não é? E à medida que o tamanho dos círculos vão aumentando, o que é que isso faz? Faz com que a capacidade de percepção também aumente. E então a quantidade de informação que nos chega é maior e a nossa capacidade de processar essa informação faz com que nós tenhamos uma noção mais ou menos alargada daquilo que nos rodeia. Mais uma vez digo que não é a realidade. E mais à frente vamos ver. Imaginemos... Conhecem estes dois senhores? Não é o Nixon. Já isto era para queijinho. E o Khrushchev. Não é? Eram os dois líderes das maiores superpotências do mundo que causaram a Guerra Fria, não é? Que estão por trás da Guerra Fria. E estes dois foram dois sonhadores, ao mesmo tempo competidores. Foi por eles, pelas suas ambições e pelos seus sonhos, que o homem correu atrás da Lua. Certo? Aquilo que ficou conhecido pela corrida ao espaço. E então, se não fossem estes dois fulanos e aquelas superpotências terem decidido um dia que uma delas teria que lá chegar, imaginemos o cenário do mundo se isso não tivesse acontecido. Pois, aqui. A perspectiva não era a mesma. Que perspectiva? Do mundo? É de certeza que não é. Não tínhamos internet. Não tínhamos satélites. Não tínhamos telemóveis. Só estou a falar em termos físicos. Não tínhamos GPS. A aviação não era o que é. Portanto, o nosso mundo, se não fossem estes dois rapazinhos e aquelas taradices deles, muita gente lhes disse que eles eram tarados, não é? Olha, vamos à Lua. Olha, vamos pôr não sei quem a andar à volta da Terra. Eles são, mas é todos. Mas eles acreditaram nisso. E viram que havia, atrás daquela sua ambição, nem sei se lhe chamar sonho, não é? Vamos ver, se calhar era mesmo uma ambição, quem chega primeiro, quem vai mais longe. Foi mesmo uma corrida. Aliás, foi tanto uma corrida que assim que os americanos pousaram na Lua, o interesse daquilo esmoreceu-se. O que é certo é que os russos puseram o nosso Sputnik, não é? O primeiro satélite. E isso fez com que hoje, à volta da Terra, girem milhares de satélites. Milhares. Que fazem com que nós hoje comuniquemos para o outro lado do planeta. Nem precisamos do telefone. Em termos não precisamos comunicar através de... oralmente. Com duas teclas, um está lá do outro lado no Hangout, não sei o que, lá da Google, e o outro lado responde em segundos. Quando antes deles, e muito antes deles, não é? Para chegar a uma comunicação daqui ao outro lado do planeta era preciso quanto tempo? Não é? Portanto, quando lá chegasse a novidade, aqui já tinha passado meio ano. E agora nós fazemos isso ao segundo. Ao segundo. Isto teve a ver com a capacidade que estes homens teve de ver o mundo. E as perspectivas que colocaram naquilo que os circundava, não é? Para conquistar, no fundo, mais, para fazer com que isto evoluísse. E de facto evoluiu. Certo? Não há dúvidas sobre isso. Ainda bem que eles lá foram. Antes disso ainda foi lá a Laika, não é? A Laika também foi lá.
vamos amar. Agora vamos amar. Quem queira lá ir, não é? Até já queremos colonizar aquilo. Então, perante tudo isto, o que é que faz de mim, o que é que faz de nós seres diferentes daqueles? Em termos de potencialidade, em que é que somos diferentes? O título da tua palestra, conhecimento, porque eles trouxeram conhecimento e acrescentaram-nos mais conhecimento. A partir daí, Foram escolhidos. Para mim é o que eu chego à conclusão. Foram escolhidos. Serem eles e não outros. Pronto. Em potência nada. Consideramos tudo bem. Em potência nada. Agora, numa coisa foram diferentes. Na vontade. Naquilo que eles quiserem. E naquilo que eles procuraram. Não é? Se fôramos escolhidos, se calhar, eles escolheram para si próprios aquilo porque passaram. Não é? Foram eles que foram escolhendo aquilo que quiseram viver, aquilo que quiseram fazer, e as suas escolhas conduziu-os ali. Aos postos que ocuparam, ou a serem presidentes daqueles países, por aí fora. Ninguém chega a presidente dos Estados Unidos se não quiser. Ninguém chega. Às vezes até querendo não conseguem lá chegar, quanto mais sem querer. Preciso querer. Não é? E perceber que são capazes de executar determinada tarefa. Que é isso que muitas vezes nos limita. Não é? É achar que não conseguimos. Nós achamos que não conseguimos. E quando achamos que não conseguimos, é meio caminho andado para não conseguir. Quando eu acho que não consigo, não é preciso tentar muito. O mais certo é fracassar. Só que logo a seguir mataram-me. Foi tão incomodativo, não é? Então esta nova perspectiva das... E quem fala destes dois pode falar de milhentos seres humanos. Muitos mesmo. Que acreditam, que percebem o mundo e que percebem que podem influenciar o mundo. Não são casos únicos, ainda bem. Não é? Não faltam para aí a Marie Curie, por exemplo. Temos que dar N exemplos, não é? De investigadores, de cientistas, de uma Madre Teresa de Calcutá, sei lá, as vacinas. Se não fossem as vacinas, como é que era este mundo? Não é? Pode-se morrer com uma gripe, uma constipação. Não é? Houve lá a febre espanhola na Guerra de 14, que matou mais gente que a própria guerra. Foi a febre espanhola, não foi? Era assim que se chamava. A gripe espanhola, não é? No Hospital de São Marcos, no velho Hospital de São Marcos, chegámos lá e ainda estão lá as placas das pessoas que morreram com a gripe espanhola naquela altura. Muitos médicos e enfermeiros e auxiliares, pessoas que chegaram lá, que sabiam que corriam riscos de vida, foram lá ajudar as pessoas que chegavam. Portanto, foi um fenómeno que não foi ali, foi em todo o mundo. Não é? Então, tendo consciência disto, seria melhor que a gente não pusesse a cabeça dentro, não é? Vai estudar, isto é um fenómeno que não existe, não é? Mas pronto. Mas a gente percebe o que é que isto quer dizer. É que isto é o que nós fazemos muitas vezes. O ser humano faz isto muitas vezes. Muitos seres humanos estão com a cabeça enterradas na areia. Ai, que eu não consigo. A gente fica de culpa ao ar. E quando a gente fica de culpa ao ar, sabe o que é bem capaz de acontecer. Não é? Há grandes probabilidades de um gajo ser chutado. Porque é irresistível. Eu falo por mim, não é? Eu não posso ver um gajo de culpa ao ar que assim mal. Não é? Eu não é, Alex? Sem dúvida. É com força, não é com força. Não é? Então, isto é abdicar. Quando a gente faz isto, é abdicar da potência que é. É abdicar da nossa própria grandeza. É abdicar da capacidade que temos de mudar. De mudar-nos a nós e de mudar o próprio mundo. Porque nós somos influentes. Todos são influentes. Porque a gente muitas vezes podemos utilizar, por exemplo, o exemplo dos professores. Até aqui vários. Não é? Um professor não tem ideia
da repercussão que o seu trabalho pode ter, alguns terão, mas muitos não têm. Não têm ideia da repercussão que o seu trabalho pode ter no caminhar do tempo. O quanto pode formar pessoas capazes em termos intelectuais e em termos profissionais e por aí fora, e mais importante do que isso, o quanto pode fazer para que haja pessoas de bem. Não é? Isso é que é um verdadeiro professor. Senão é um instrutor. Certo? Um professor que só debita matérias é um instrutor, instrui. Um verdadeiro professor instrui e educa. É fácil? Claro que não, porque ele também se vê a rasquinha consigo próprio. Não é? Porque ele é um ser humano como todos os outros. Quem fala no professor pode falar em tanta coisa. Um médico. Um mecânico. Um caixa de supermercado. Qualquer um. Se cada um estiver a executar a sua tarefa feliz, bem, não é? Está a influenciar naturalmente o mundo dos outros. Se nós chegássemos aqui todas as semanas e víssemos aqui cotão espalhado pelo chão e cabelos e não sei o quê, não estávamos tão confortáveis. Há alguém que vem limpar isto. Essa pessoa é influente. Influencia a nossa capacidade de estar aqui concentrados naquilo que estamos aqui a fazer e não atentos ao chão que está sujo. Porque entramos num centro comercial gigante e para nós o dado adquirido é que aquilo esteja limpo. Mas aquilo não se limpa sozinho. Há alguém que está a influenciar as nossas vidas, que está a trabalhar para nós. E isto aplica-se a todas as áreas e a todas as pessoas. Se não bastar, podemos falar, por exemplo, de um pai / mãe. Não é? Quando um pai ou uma mãe e eu procuram educar as suas crianças, tendo por base a solidariedade, tendo por base a formação de gente com bom caráter, está a influenciar o mundo no futuro. O Obama tem uma frase muito interessante. Ele diz assim: cada geração tem a obrigação de deixar o mundo melhor para a geração seguinte. É interessante, não é? Ou seja, os nossos pais, quando vieram para deixar isto melhor para nós. Nós, por nossa vez, temos a obrigação de fazer com que este mundo seja um mundo melhor para aqueles que nos seguem, para os nossos filhos. E os nossos filhos terão exatamente a mesma tarefa, para os deles. Que se calhar seremos nós. Porque a gente está a voltar. Não é? Portanto, isto esta história da consciência, da importância que eu tenho no mundo. Então, se lhe pusermos agora assim a questão da espiritualidade, não é? Nem sequer estou a trabalhar só para os outros, também estou a trabalhar para mim. Quando nós consumimos neste planeta da forma que consumimos, não é? Quando nós fazemos uma viagem para outro país e vamos ver coisas que nunca vimos e nos limitamos a ir aos mercados, estamos tolinhos. O que é que nós sabemos da cultura de um país se lhe vamos visitar só os mercados? O dinheiro que se gasta e esta atitude é tão vincada nos turistas que a gente não pode pousar um pé em muitos países, em cidades turísticas, que não falta gente a querer nos vender coisas. Há sempre gente a querer nos vender coisas. O que é que nós aprendemos desse país com esse tipo de atitude? Zero. É a velha história do ter e do ser. Não é? Então muitas pessoas acham que porque vão para Copacabana e se comprarem no chinelinho de meter no dedo umas verdadeiras havaianas legítimas do Brasil, isso é que foi. E custaram X. Normalmente são sempre o dobro do que aquilo que na verdade custaram. Aquelas havaianas compram-se ali no centro comercial, exatamente, se calhar mais baratas, e são feitas no mesmo sítio. Mas a gente vive-se um bocado em torno disto, às vezes, não é? E eu vou para ali, consumo aquilo que me oferecem ali, consumo bens, mas não consumo cultura, não consumo conhecimento. O que é que me interessa ir para as Maldivas e estar lá deitado numa praia, num resort, 10 dias? O que é que me interessa isso?
O que é que me ensina? Ensina-me que levei com horas de avião com fartura. Cheguei lá a outro tipo de dormir 10 dias, e quando cá está tenho que dormir outros 10 para recuperar dos 10 que lá estive. Mais o avião. Isso é fictício, isso não existe. Fiz férias no México, estive em Cancún, num resort. Ok. Mas o resort podia ser numa parte qualquer do mundo, se calhar aos mais perto. Não precisas de ir para as Maldivas ou para o México para fazer isso. Gastas menos horas de avião, ganhas tempo de férias. E se calhar mais barato. É uma idiotice. Não é? Mas é isto que nós consumimos. Porque nós, na verdade, não sabemos mais. Confundimos, de facto, a questão daquilo que a gente tem com aquilo que a gente é. Tem uma bela de uma sandalinha Prada, não é? A combinar com uma bolsa Yves Saint Laurent. Top. Top. Só que depois são marteladas na feira ali em Braga. Mas isso não é? Então, com esta postura, há que tirar a cabeça debaixo da areia, ou pelo menos não enfiá-la, e acabar com a história das vítimas. E então, se formos para a questão da espiritualidade, ainda é pior. Não é? Quando nós cruzamos isto com a lei da reencarnação e com a lei de causa e efeito, acabaram-se as vítimas. Porque, de facto, o ponto em que a gente está é precisamente o ponto para o qual as nossas escolhas nos levaram. Por muito más as situações em que a gente vive e por muito maltratados que sejamos, quer pela sociedade, quer pelo meio, quer por seja aquilo que for. Nós estamos onde as nossas escolhas nos levaram a estar. Não foi ninguém que nos levou para lá. Fomos nós, fomos sozinhos. Os nossos pezinhos. Acabou-se a história das vítimas. Ai, coitadinha de mim. Não, pastor. Não é? Se foi coitadinha de mim, é coitadinho dos outros todos. Porque todos nós temos, cada um tem as suas. Uns têm uma dor de dentes, outros têm o cabelo a cair, outros apanham insolações, outros têm hemorroidas. Cada um tem aquilo que faz. Já dizia uma, tu tens aquilo que mereces. E é errado dizerem isso. Nem sequer temos o que precisamos. Temos aquilo que escolhemos. Não é? São escolhas. Então, há uma frase de Moacir Lima, que vocês conhecem, o amigo do Alex, que diz assim: quando resolvemos que tudo está errado connosco, que somos perseguidos pelo azar, devemos perguntar-nos: tenho uma mentalidade de fracassado, de coitadinho? Provavelmente sim. E é esse modo de pensar que nos põe em sintonia com acontecimentos que parecemos não desejar, mas inconscientemente buscamos, criando condições de sintonia com eles. Não é? Eu não quero aquilo, mas eu inconscientemente coloco-me em posição em que busco aquilo. Porque para alguns, de facto, esta posição de vitimização, de coitado, não sei o quê, são posições que lhes agradam. Isto chega a ser vicioso. Há pessoas que se colocam em situações que as levam quase sempre ao desastre. E a gente vê algumas das coisas, às vezes, mais caricatas que podem acontecer a alguém, acontecem sempre aos mesmos. Por que será? Porque perdem coisas, porque caem, porque calcam a bosta que estava no passeio, porque se espetam contra o poste ou contra o parquímetro, ou seja lá o que for. Não é? Há uma série de situações que ocorrem só com aquelas pessoas. Olha, aconteceu aquilo, com quem foi? Foi com... Só podia. A gente me diz assim, fui com fulano, só podia. É aquele tipo de coisas que aquele gajo, aquele olhar ali, nunca acontecia. Mas aquilo é normal. Porquê? Porque está predisposto, está inconscientemente à busca daquilo. E pronto. Qual é o resultado? É premiado por aquilo que procura. Não é? Porquê é que uns conseguem ir à Lua? Não é? Porquê é que uns conseguem ir à Lua? E outros não saem da cepa toda? Porquê? É vida. Então, não são os outros, não é Deus, nem sequer são os meus inimigos a causa dos meus fracassos.
Somos nós. É a nossa vida e a consciência com que a vivemos, ou falta dela, que nos leva a estar onde estamos. A cada um de nós. Porque o que existe dentro de nós é o que faz o que existe fora de nós. É fixe isto, não é? O mundo que eu tenho à minha volta é o mundo que eu tenho cá dentro. E o mundo que nós temos à volta do planeta é o mundo que cada um de nós tem dentro de si e coloca cá fora. Daí que acaba a possibilidade de eu dizer aquela história de pois, mas é a sociedade. De facto é, mas é todos. Quando nós dizemos isso, temos razão, mas também estamos lá no mesmo sítio. Eu também contribuo ou não contribuo com a minha parte. Porque às vezes eu não contribuo com o mal, mas também não contribuo com nadinha. E não contribuir com nada é inércia. E inércia já é ausência do bem, logo já é o mal. Como dizem, não é? Os filósofos, o mal em si não existe. O que existe é a ausência do bem. Então quando não faço nada também não há bem. Logo, há mal. E nunca é por falta de capacidades. Ou por falta de possibilidades. Quando nós vemos que o maior físico da atualidade é um tipo que não mexe nada. Não é? Nada, não mexe nada. E continua a deliciar-nos com livros e com programas de televisão agora, com exemplos fantásticos, que faz qualquer um perceber, não é? Aquelas histórias de pôr na prática, de mostrar como é que no dia a dia as coisas acontecem, como é que aquele tipo de fenómenos acontece, a viagem do tempo, a relatividade do tempo. No outro dia vi um programa desse homem a explicar a relatividade do tempo, prová-lo aqui próprio na Terra. O tempo no sopé dos Himalaias corre de forma diferente do que cá embaixo. O relógio anda mais devagar. E diz, queres viajar no tempo? Leva depois lá uns amigos teus lá um dia ou dois e tu vais a seguir. E tu vais chegar ao passado. Porque o tempo lá ainda não chegou a hora que tu estás. Interessante. Não é? Depois ele explica como é. Tem a ver com a massa e tudo mais dos planetas e dos astros que influenciam a forma como o tempo corre. Mas é muito interessante, muito fácil de perceber. Onde é que eu ia? Sobre o passado. Então, dizia que o que existe dentro de nós é o que cria o que está cá fora. Não é? Então, o que isto quer dizer é que cada um de nós, a todo momento, pode criar a sua própria realidade. Certo? No seu próprio tempo. Ou seja, quando quiser. Nós vemos muitas vezes as coisas que nos acontecem são muitas vezes catastróficas. Quando se perde um emprego, normalmente é sempre um desastre. Para muitos, de facto, é um desastre. Para outros, é uma oportunidade que se cria. E vários de nós, com certeza, já terão passado por isso. Não é? De perder um emprego, ou daquela... Não é? E é sempre, a gente fica sempre preocupado, e não sei o quê. Mas, de repente, abre-se ali uma oportunidade nova. E quando eu dei conta, evoluí. Eu, se tivesse ficado parado em 2003, quando saí de uma situação confortável em termos financeiros, do trabalho onde estava, eu não sabia nada em relação daquilo que sei hoje, em termos profissionais, em termos... Zero. Não tinha aprendido absolutamente nada. Continuava a vender carros como se fossem botões. Só percebia daquilo. A quantidade de coisas que eu aprendi nestes anos, é claro, também aprendi lá muitas, que me levaram a que pudesse aprender aquelas que aprendi depois. É ou não é verdade, Alex? É, mas tomaste uma atitude Escolhi. e evoluíste. Porque escolhi. Escolheste. Não é? És o arquiteto do teu próprio destino. Exatamente. Eu quis aquilo. E é isso que nós todos podemos fazer. Não é? Então nós podemos planear o nosso dia. Mal acordamos. Porque em vez de deixar que o dia corra ao acaso, não é garantia que no fim do dia as coisas vão acontecer como eu as planeei. Mas pelo menos
e eu delineei uma intenção de fazer determinada coisa. Então hoje eu vou fazer assim. Vou atuar desta maneira. Prevendo já situações problemáticas que nos possam aparecer no nosso trabalho, com a nossa família, seja ele com quem for. Eu vou predispor-me a agir desta forma. E vou ver se consigo. Se eu não me preparar, se eu não pensar nisso, o mais certo é que vá reagindo, não é? Às solicitações e às problemáticas que o próprio dia me vai apresentando. Então eu vou reagindo às coisas. E não ajo de acordo com as pretensões que tinha quando acordei. Se eu fizer isso todos os dias, vejam bem a quantidade, em termos de possibilidades, continuamos a falar de possibilidades, de problemas que nós podemos, por exemplo, evitar. Eu sei que me irrito no trânsito. E eu hoje vou sair de casa, vou pegar no meu carro e não me vou chatear com nadinho. É uma intenção. Pode ser que resulte. Se eu não me concentrar nisso, o mais certo é que, se eu for assim já, o mais certo é que as coisas vão ocorrer naturalmente. Não é? E é claro que o tipo que vai cortar o stop vai ser a mim que vai cortar. Até porque eu estou predisposto para ver isso. Eu estou pronto para ver isso. Eu estou pronto para ver o azelha. Estou pronto. E eles estão em todo lado. Inclusive no meu carro ao volante. Não é? Quem é que mete sempre o pisco? Quem é que faz sempre as rotundas direitas? Quem é que queimou o vermelho? Quem é que nunca passou no stop? Não acredito. Isso é que é. Nem ele acredita. Só tu, Alex. Então, é preciso sair da nossa zoninha de conforto, não é? Do nosso mundinho. E arriscar. Arriscar a fazer coisas. Seja ele aquilo que for. Porque quando demos conta, podemos estar a fazer aqui coisas que nós nunca imaginámos ser capazes. Agora, se eu não tentar, se eu não arriscar, e uma coisa é certinha, não vou conseguir. Isso é certo. Então, o que nós percebemos do mundo que nos envolve, no fundo, é aquilo que está de acordo com a nossa capacidade de gerir o nosso próprio dia-a-dia, não é? Aquilo que está de acordo com os nossos parâmetros de vida, aquilo que dizíamos há bocadinho. Se eu normalmente sou propenso a criar conflitos no trânsito, a religar-me com o trânsito, é natural que eu vá, naturalmente, durante o dia, ver situações daquele tipo. Porque eu estou atento a esse tipo de registro. Para outros, a quem as coisas estão a acontecer exatamente da mesma maneira, nem as veem. E há aqui um dado muito interessante, que diz o seguinte. Nós recebemos milhões de quantidade de informação a toda a hora. Não é? Isso até é mensurável em termos há medidas, os bytes e os gigabytes e mais não sei o que são as medidas que se usam nos computadores e na informática. Não é? E nós, como seres humanos, estamos sempre a receber esse tipo de informação. E então, segundo alguns cientistas, quantos chefes são? 1, 2, 3, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Da quantidade de informação que nós recebemos a toda a hora, nós só somos capazes de reter ou de processar isto. Então, isto são as nossas possibilidades inconscientes. Certo? É o que isto quer dizer. É aquilo que, mesmo não querendo, a gente processa. Imaginemos então a quantidade, em quanto é que se pode extrapolar isto em termos de potencialidade, em termos de possibilidades que existem para as nossas vidas a todo momento. Porque da realidade que me circunda, de todos os fenómenos da natureza, eu só consigo processar isto. É o nosso consumo instantâneo. Desengatado nas descidas. É isto. Não conseguimos mais do que isto. Se não estivermos conscientes. Certo? Então, o que é que se eu sair da minha zona de conforto, se eu mudar a perspectiva, não é? Às vezes a questão, a garrafa da Coca-Cola estava lá por trás dos círculos, esteve sempre lá. O que é que mudou?
Foi a minha capacidade de ver, não é? Então, se eu sair da minha zona de conforto, vou ver coisas que eu nunca vi e que sempre estiveram lá. Se eu ouvir coisas que eu nunca vi, que sempre lá estiveram, se eu me permitir observá-las, vou poder tomar decisões sobre elas e imaginemos então a quantidade de hipóteses que se abrem para mim, para o mundo inteiro, a todo instante. É que podemos até estar a falar de 1%, continuava a ser igual. Mas estamos a falar de uma coisa muito menos do que 1%. Estamos a falar de informação que nos está a chegar sempre, instantaneamente, a toda hora. Ou seja, nós estamos mesmo no mundinho da expiação e provas. Se trouxermos isto agora para o Espiritismo. Queremos saber o quanto estamos longe da perfeição, olhamos para este mundo. Mas é importante fazer isso aí, não é? É importante bater o sanguinho. A ver se isto passa para 6. Não é? Se passar para 6 já não é mau. Em termos de potencialidades e de possibilidades já são... São muitas. Não é? Mas é um número muito interessante ao vermos isto, perceber o quanto estamos longe de atingir a perfeição. Ulisses, mas quando pões essa porcentagem, ela é analisada a nível que é material? Da nossa capacidade, a nível material e a nível espiritual também. Sim, é mais pequeno, não? Não sei. Já é para mim é suficientemente grande. Deu para perceber o quanto somos pequeninos? Será que há alguém que tem mais disso? É capaz, vai 7. Mas há alguém, eu sei. É nada a ver, não é? Isto são números, não é? Isto no fundo vale o que vale. Certo? Agora, isto são coisas mensuráveis através lá dos eletroencefalados não sei o quê, e mais não sei o que mais, e da quantidade de informação que a gente recebe e daquilo que a gente consegue processar. Não é? Para o espírito. Ora, quando os espíritos nos dizem, por exemplo, que um espírito tem a possibilidade, não é? É do que falamos, é de possibilidades. De ver através de todo o seu ser. Acontece com todos os espíritos que desencarnam? Não. Acontece com aqueles que sabem que querem que seja assim. E que já têm capacidade para ser assim. Mas quando eles dizem que veem por todo o seu ser, que não têm uma visão circunscrita a 50 milímetros, que é como nós temos. Os nossos olhos são lentes de 50 milímetros. Não conseguem ver mais do que isso. Nem fazem zoom, nem nada. É sempre a mesma medida. A gente não vê mais nada. E foca-se num assunto, eu vejo a graça e o resto é visão periférica. Certo? Eu sei que estão aí. É claro, não é? Às vezes a gente precisa um bocadinho de pitosga e tal, vejo a graça mais ou menos. Não é? E eles dizem, é um bocado isto. Não é? Eu foco-me na graça e vejo a graça. O que é que existe à volta da graça? Eu reparo, eu foco a graça, mas só olho para os olhos dela, porque os braços não estão muito... Elas estiveram ali a fazer um gesto com os dedos, eu não sei. Não é? Nem sei muito bem que tipo de postura. Tenho que observar mais para perceber mais. E um espírito vê por todo o seu ser. Estamos muito longe deste tipo de possibilidades. Quando alguém sonha em ir à Lua, quando alguém sonha em circundar o planeta, quando alguém se meteu naquelas caravelas malucas, não é? E foi não sei o que é, não sei qual foi mais maluco, se foi o gajo que atravessou o oceano, não é? Ou se foi o tipo que foi lá no foguetão. Não sei qual foi mais inseguro. De certeza absoluta que morreram mais a atravessar o oceano. Não é? Não eram tipos que sonhavam? Não foram tipos que foram atrás de alguma coisa? Foram tipos que acreditavam que era possível. Viram ali, naquilo que nós vemos um limite do mar, daqui não é possível avançar. Outros viram uma possibilidade. Então tem tudo a ver com perspectiva. Tem tudo a ver com a minha capacidade enquanto ser que analisa, que observa, que olha para o mundo. E quanto melhor eu for como observador, quanto mais crítico eu for, quanto mais atento eu for, mais são e maiores são as minhas possibilidades. E possibilidades de fazer coisas de jeito. Que eu influencio nesta medida, aquilo que entra também é aquilo que sai. O meu mundo. Não é? Ninguém dá mais do que aquilo que tem para dar, não é verdade? Muito menos do que aquilo que quer. Se eu quiser, então,
Até podemos saltar de paraquedas. Já aqui alguém saltou de paraquedas? Nenhuma alma. Já foi mal. A gravidade é a mesma. 9 metros por segundo. Pô, foi rápido. Também não dá tempo para fazer paraquedas. É só altura. Ai, maravilha. E quantos de nós equacionam a possibilidade de saltar de paraquedas? Se calhar a maioria tem medo. E quanto mais andar de cabeça para baixo? Mas é alguma coisa que nós podemos aspirar? É ou não? Está ao alcance de qualquer um. Não é? Estamos a falar de uma coisinha simples. Não é? Não estamos a falar de uma coisa simples. Estamos. Para outros é uma coisa completamente inimaginável. Nem pensar. Nunca. Jamais. Não dá, não só quando chego lá a situação. Conhece Está alguém? muito frio, só aos frios. Depois de saltar já lá vai, não é hipótese. Depois é só ou puxa o gatilho ou faz o lobo estrelado, não é? Na história do Dom Quixote e do Sancho Panza, não é? O Sancho Panza é tido, o Dom Quixote é tido como um lunático, não é? E o Panza que é o tipo com juízo. E então eles andam lá naqueles taberneiros e mais aqui, naquelas casas de prostituição e tudo mais, e Dom Quixote vê o quê? Um castelo. Não é? Com aquela fulaninha que andava lá, que era a Dulcineia, que era uma prostituta e que servia lá no bar, o que é que viu Dom Quixote? Uma princesa. E então, o Sancho, numa tentativa de lhe chamar à razão, o que é que lhe diz? Olha que isto não passa de um bordel. Olha que a Dulcineia que tu tanto admiras não passa de uma prostituta. E o que é que lhe diz o Dom Quixote? Diz assim: Sancho, tudo é de acordo com os olhos com que se olha. E aí está a filosofia do Dom Quixote, não é? Que vê nos moinhos, vê, e por aí fora. Não é? Sancho, qual deles era o mais louco? De facto, a Dulcineia podia ser uma prostituta e servir no bar e mais não sei o quê, mas não deixava de ser a princesa dele. Não é? Então ele escolhe a forma como olha para as coisas. E de facto, em muitas coisas que às vezes nos parecem deploráveis, miseráveis, horríveis, às vezes estão repletas de beleza. Quando nós olhamos para uma mosca, olhamos para ela com tanto desprezo que o melhor é a gente esmagá-la. Não é? Mas se a virmos através de um microscópio eletrónico, por exemplo, se virmos a forma como ela é constituída, se virmos os olhos da mosca, já viram, com certeza alguns de vocês já viram, estão ali obras de arte. Não fosse a mosca e não teríamos fruta. Não é? Tudo está de acordo com os olhos com que a gente quer ver. Então isto, num mundo em que nós vivemos todos conectados, cada vez mais, não é? Ligados uns aos outros, com a capacidade que, se nós assumirmos que nós temos esta capacidade, através do conhecimento do mundo que nos rodeia, de tomar decisões conscientes, imaginemos nós todos aqui, estes 40. Nós podemos mudar o mundo. Há muitos movimentos que começaram com menos pessoas. Movimentos que mudaram histórias de países, que deitaram ditadores abaixo. Porquê? Porque alguém um dia sonhou. Hoje veio uma notícia, aí, alguns de vocês terão ouvido com certeza, que a Volkswagen vai despedir 30 mil pessoas até 2020. E fala-se nisto nas rádios assim com uma ligeireza, assim. O que a marca diz? A marca diz que portanto, nos próximos 3 anos vai poupar, vejam bem, por ano, 3,7 mil milhões de euros. Vai poupar. Eu pergunto, vai poupar o quê?
30 mil pessoas para a rua, o que é que vai poupar? O que é que nós tentámos fazer? Fomos logo à Auto-Europa saber como é que os gajos reagiram. E os gajos da Auto-Europa, até agora não sabem que não há problema nenhum. Como é o problema de 23 mil camelos que vivem na Alemanha, que trabalham em fábricas da Alemanha, que se lixe. Enquanto não afetar aqui em Portugal, solidariedade, o que é? Deixa-os andar, deixa-os demitir para lá. Não é? É deste tipo de coisas, não é, que nós falamos. São tomadas de atitude consciente. Vão poupar 3,7 mil milhões de euros. Ainda vão ter lucros para aí de outros 3 mil e não sei quantos milhões por ano ou por mês. Estão preocupados porque vão poupar. Só querem dinheiro. Vão morrer, o puto do dinheiro vai ficar todo aí. Não é? Nós confundimos tanto o que somos com aquilo que temos, que nos esquecemos que quando a gente morrer, só vai ter aquilo que é. Quando a gente morrer, só tem o que é. E como há aqueles gajos que só são aquilo que têm, quando morrerem, vão ser... A gente não podia dizer nada, a gente sabe que não é assim. Mas é o que apetece dizer, não é? Que vai ser complicado, vai. Ai. Pronto, minha gente. Não sei se querem dizer alguma coisa, vocês deixam falar um pouquinho. Também estive aqui motivado assim um bocado para se comer qualquer coisa, não tem lugar. Muito calminho e tal. Não querem dizer nada? Ou é agora ou calo-se para sempre. Depois não há crítica.